nossa força, mas contar verdadeiramente com o poder de Deus que Ele age em nossa vida pela sua maravilhosa graça. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 124. Deus tocou na minha vida, tocou no meu coração para trazer uma palavra. E esse Salmo 124 foi algo que Deus falou comigo agora, tá? Quando a minha esposa estava louvando ali, eu não sabia que ela ia receber a oportunidade, acho que muito menos ela, tomou um susto. E Deus usou ela poderosamente para a minha vida. E eu acredito que o que eu senti, eu vou trazer para a igreja, eu quero compartilhar com vocês, porque Deus é o Deus de revelações. Quando nós estamos na posição, buscando a Ele com humildade, mesmo na dificuldade, Deus, Ele honra o nosso esforço e o nosso empenho. Vamos lá, Salmo 124. Se não fosse o Senhor que esteve do nosso lado, e já é o que eu diga, não fosse o Senhor que esteve do nosso lado, quando homens se levantaram contra nós, teriam nos engolido vivos. Quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas teriam nos submergido, e sobre nós, sobre a nossa alma teria passado a torrente. As águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles, salvou a nossa alma. Como um pássaro do laço do passarinheiro, quebrou-se o laço, e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador do céu e da terra. A igreja toma assento. Glória a Deus. Entenderam aqui o Salmo 124? Eu acredito que Deus falou com cada um de maneira diferente, mas Ele falou comigo o seguinte: eu vejo que é um homem que está agradecido a Deus aqui, o salmista, falando assim: se não fosse o Senhor, o meu povo, a minha igreja, a minha família, que eu diga, se não fosse o Senhor que esteve do nosso lado, quando aquela dificuldade bateu na minha porta, quando aquela dívida que eu não tinha dinheiro para bater veio, quando aquela doença me afligiu e eu não tinha saúde, quando houve briga entre meu pai e a minha mãe, entre eu e o meu irmão, quando na minha escola houve um problema, quando no meu trabalho houve uma situação, se não fosse o Senhor, meus amigos, irmãos, que o digam, eu teria sido engolido vivo pelo inimigo. Glória a Deus que Ele não nos deu por presa aos dentes dele. Glória a Deus. É o agradecimento sincero de um homem que sabe que passou por um problema muito grande, passou por um vale muito grande, e que ele não tinha forças em si mesmo para poder superar. Não, ele não tinha sabedoria para superar, não. Ele não tinha saúde no seu corpo para superar, não. Mas ele tinha um Deus no céu. Isso valeu por tudo para ele. Essa é a fé que a gente tem que ter, e essa é a gratidão. Bendito seja o nome do Senhor, que não nos deu por presa aos dentes dele. Tem gente que sabe por que eu estou falando isso. E eu tenho como título dessa mensagem, para a gente poder refletir: quando nós nos encontramos com Jesus, o nosso mestre. Estamos falando de missões, e nada melhor do que o nosso mestre, o maior missionário, Jesus, para a gente poder trazer de reflexões. E eu quero trazer a primeira reflexão de Jesus, que é muito legal. Isso vai impactar tanto a quem tem mais idade, como quem tem menos idade, porque o Espírito de Deus ele vai falar com homens, com mulheres, com senhores, senhoras, com crianças, com adolescentes, com jovens. Deus fala com todos, que é só estar com o coração aberto, é só estar com o ouvido atento. Deus esteve entre nós. Em um determinado momento, um grande homem, um grande sábio da sua época, chamado Nicodemos, ouviu falar que existia um homem chamado Jesus, que estava pregando, que estava fazendo milagres, que estava fazendo obras maravilhosas. E esse homem, esse grande homem de Deus também, Nicodemos, ele ficou curioso de saber quem era Jesus, assim como a gente também. Um dia teve a curiosidade e buscou. Ah, Rodrigo, eu sou crente desde berço, mas mesmo assim você teve curiosidade.
Porque uma hora você conheceu Deus pela boca dos seus pais, mas teve um dia que você passou a conhecer Deus com seus próprios olhos. Assim como Jó não falou: antes eu te conhecia, Senhor, só te ouvi falar, hoje os meus olhos te contemplam. Ou seja, todos nós aqui precisamos ter uma experiência com Deus, ou já tivemos, ou vamos ter. Você e Deus, porque às vezes você ouve o teu colega de lado falando: eu senti Deus ontem, eu senti Deus hoje, porque, e você nunca sentiu. Fica tranquilo, você vai ter o teu momento com Deus que é particular, e Deus vai falar com você de uma forma tão clara, que você vai falar assim: só pode ser Deus. Mas Nicodemos tinha um problema muito grande, porque ele era um dos principais da sinagoga, homem sábio, homem respeitadíssimo no seu tempo. Ele era um dos presidentes do Sinédrio. Na hora de julgar, o sumo sacerdote, eles faziam o julgamento do Sinédrio, que era um corpo de homens que julgavam as leis. Então esse era um homem que se interessou para conhecer Jesus. Ou seja, era um homem que estava muito acima. Era um homem muito inteligente. Era um homem que conhecia a Torá, a Bíblia, do começo ao fim. E ele ficou curioso, queria saber. Porém, ele tinha uma fama. E a fama às vezes atrapalha. Porque alguém sem fama não precisa muito se preocupar com a sua aparência. Eu posso chegar e falar assim: olha, a irmã pregou muito, olha, o irmão louvou muito, né? Agora, quando a pessoa tem muita fama, normalmente ele não elogia muito o outro, ele quer ser só elogiado, né? Haja visto os atores famosos hoje aí, eles querem para ele, né? Tudo para eles. E esse era um homem que todo mundo queria ser, Nicodemos. Ele era um dos príncipes da sinagoga, mas ele precisava conhecer Jesus. O coração dele ardeu. Por quê? Ele conhecia isso aqui, e a Bíblia aponta sempre para Jesus, aponta para Jesus. Tu vai ler Jesus. E ele conhecia, então ele falou assim: esse cara aí é diferente, mas eu tenho que criar uma estratégia, porque se o meu povo vê eu saindo para poder falar com ele de dia, vão falar assim: você está destoando, você está saindo do caminho, está indo atrás desse homem aí, esse homem não é nada, não é o Messias. Então Nicodemos vai à noite, escondido, porque ele precisava, a alma dele precisava conhecer Jesus, ele precisava saber quem era esse homem. E aí a Bíblia fala que à noite vai procurar Jesus. Então a Bíblia, como eu volto a falar, nada na Bíblia dá à toa. Quando a Bíblia dá um adjetivo, ela dá uma característica, alguma coisa tem ali por detrás. E ela fala que ele vai à noite, lá em João 3. Então ele vai lá e procura Jesus. E o diálogo é interessantíssimo. O diálogo é um diálogo de um homem inteligentíssimo, mas que diante de Jesus parece que toda a inteligência dele vai embora. É o seguinte: esta noite foi ter com Jesus e ele disse: Rabi, que quer dizer mestre, né? Sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Isto respondeu Jesus: em verdade eu vos digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem sendo velho nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre da mãe e nascer a segunda vez? Nicodemos responde de uma maneira meio que ignorante, meio que burra, né? Jesus fala: tem que nascer de novo. Ele nascer como? Voltar para a barriga da mãe? Aí a resposta de Jesus é o seguinte: em verdade vos digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, mais uma dica de um novo nascimento. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E aí Jesus fala: não te admire eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Jesus está falando para um dos homens mais respeitados em Bíblia do seu tempo, que ele precisa nascer de novo. Olha só, não é só o entendimento da letra, mas a gente tem que entender a revelação do Espírito. E ele fala o seguinte: então lhe perguntou Nicodemos no 9: como pode suceder isso? E Jesus ajudou ele:
Dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando das coisas terrenas, não me credes, como criais se eu vos falar das coisas celestiais? Ora, ninguém que subiu ao céu, sendo aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. É de modo que, porque Moisés se levantou como a serpente do deserto, assim importa o Filho do Homem seja levantado, para que todos que nele crêem tenham a vida eterna. Ou seja, um homem muito letrado, mas que não tinha a revelação do Espírito. Ele se encontra com Jesus, e Jesus na cara dele fala: meu amigo, você sabe muito, você é mestre, mas você precisa nascer de novo. Se Jesus falou isso para aquele homem, nós podemos hoje também, cada um de nós, refletirmos se a gente não precisa mudar algumas coisas, se a gente não precisa mergulhar um pouquinho mais fundo nesse entendimento, para que nós possamos ter um encontro mais profundo com o Senhor Jesus. Muitas vezes a gente conhece a Deus e o nível, mas a gente já está nesse nível há muito tempo, e Deus está falando assim: mergulha mais. Lembra do livro do profeta Ezequiel? Que Ezequiel ele vê o templo, e aí o homem fala assim: ó, tem um rio ali, entra no rio. Eu nem ia falar isso, mas Deus vai desdobrando as revelações, então a gente tem que seguir o Espírito. E Ezequiel vai lá e entra, e a Bíblia fala que ele entra no nível que dava na sua canela. E aí o homem fala: anda mais um pouco, e ele vai andando e vai na coxa, anda mais um pouco, vai nos seus lombos, anda mais um pouco, daqui a pouco o pé dele não encostava mais no chão. É assim que nós temos que caminhar com Deus, na sua revelação e na sua palavra. Eu conheço Deus hoje, amanhã eu tenho que conhecer mais. Eu tenho experiência com Deus hoje, amanhã eu tenho que ter mais experiência. Sabe por quê? Senão a gente para e vive, fica religioso. Vem e tem o mesmo culto, a mesma louvor, a mesma palavra, o mesmo tudo. Então a gente tem que se implicar e falar assim: Deus, eu quero ir um nível mais profundo. E não importa a idade, não. Porque eu tanto falo para quem tem mais idade como para quem tem menos idade. Porque quem está aqui ao alcance da minha voz é porque Deus quer que você escute isso. E se teu coração queima quando eu falo essas palavras, Deus está falando com você. Uma vez eu estava sentado no banco de uma igreja e o pastor estava falando, e aquilo era tão verdade para mim, aquilo era tão verdade, que eu fiz o seguinte: eu estava no meu começo, eu abandonei a minha vida e falei o seguinte: eu vou viver para Deus. E foi a melhor decisão que eu tive na minha vida. E eu era um jovem, mas a gente fica com medo de algumas coisas. Mas é o seguinte: tudo que você abandona, você vê que a vida com Deus te dá coisas muito melhores e maiores, sem consciência pesada, sem preocupação, mas tudo é um caminhar, é devagar. É como eu falei, é água na canela, é conhecendo um pouco, conhecendo um pouco mais, até chegar no nível aonde você não tem controle, o Espírito te leva. Os teus pés não encostam mais no chão, você vai nadando no rio do Espírito. Por quê? Você tem total confiança que Deus está te levando. É o que Jesus falou: o vento sopra onde quer a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então é muito importante isso, que nós possamos buscar um nível mais profundo. Eu tenho que falar para Deus: Deus, eu quero te conhecer mais. Eu tenho que falar para Deus a mesma coisa que Moisés falou para Deus. Também não estava escrito aqui, mas o Espírito vai guiar. Moisés falou para Deus uma hora, e Moisés é um exemplo maravilhoso. Ele fala: Senhor, eu quero ver a tua face, eu quero ver o teu rosto, eu não quero ficar aqui na mesma coisa, eu quero ver o teu rosto, a tua face. E Deus e Moisés tinham um trabalho, tinha uma afinidade tão grande, uma conversa tão íntima, que Deus falou assim: ninguém que viu meu rosto viveu, Moisés. Tu vai morrer se tu ver meu rosto. É muita glória, é muito poder, o homem não consegue suportar. E Moisés: mas eu quero ver o seu rosto. Deus chama: não, mas eu vou te dar a terra prometida, eu vou fazer o teu nome famoso, eu vou isso. Moisés: eu não quero saber, eu quero ver a sua face. Deus quer pessoas que tenham prazer de sentir a presença de Deus. Não pessoas assim: Deus, eu quero que tu abra a porta, eu quero que tu me dê.
Deus dá, não é isso. Mas Deus quer pessoas que queiram mais do que isso. E Deus está no seguinte: então tá bom, Moisés, você vai para aquela penha lá, para aquela rocha, fica ali, eu vou passar, e minha glória toda vai passar, mas você não vai ver minha glória de frente, mas você vai me ver passando pelas costas, eu vou tampar o seu rosto. Deus, combinado com Moisés, Moisés está na rocha, daqui a pouco a glória de Deus passa por Moisés, Moisés não vê. Deus tampa o rosto de Moisés, e quando Moisés abre os seus olhos, ele vê Deus pelas costas, mas a face não viu. Mas por que Moisés conseguiu isso? Porque ele pediu, ele queria, era o desejo do coração dele. Eu pergunto para vocês hoje: qual o desejo do teu coração para com Deus? É espiritual? É material? Mas que vocês possam continuar com esse desejo, mas que um pouco mais, um nível acima, um pouco acima. Deus, ele faz o seguinte: um outro encontro, quando Deus se encontra com uma pessoa, essa passagem é uma passagem que mexe muito no meu coração, não sei porquê, qual é o mistério que ela tem comigo, mas Jesus é chamado para almoçar, para um encontro na casa de um homem da sinagoga, também um homem conhecido. Ele chega lá, senta com os homens, mas eles não queriam adorar a Jesus, eles não queriam conhecer, ouvir o conhecimento de Jesus, não. Eles queriam avaliar para saber se Jesus ele era alguém ou não, a quem eles pudessem ouvir ou se preocupar. Então, eles não saudaram Jesus, não receberam Jesus como ele merecia. Mas uma mulher que não tinha uma vida direita, que não tinha uma vida louvável, uma mulher de vida errada, ouviu falar que Jesus estava na casa lá do homem. E ela faz o seguinte: ela pega o seu perfume e o seu jarro e vai lá. E a palavra de Deus diz, é muito lindo, que ela vai por trás sem ninguém perceber, escondida. Ela não foi chamada, ela foi de penetra por detrás da mesa. E ela chora aos pés de Jesus. Você imagina Jesus sentado, daqui a pouco vem uma mulher por detrás, começa a chorar aos pés de Jesus, passar o seu cabelo para enxugar e para limpar os pés do mestre, e depois passar um perfume aos pés de Jesus. Isso é uma honra muito grande. Ela reconhecia quem era aquele homem que estava sentado naquela cadeira. Ela sabia que era a única oportunidade que ela tinha para poder falar com o Messias, o escolhido de Deus. E eu estou falando de uma mulher que tinha uma vida errada, mas o Espírito tocou no coração dela tão profundo, muito mais do que aqueles homens que estavam sentados naquela mesa. E a cultura judaica diz que para ter uma reunião precisava de 10 homens judeus circuncidados, ou seja, 10 homens que não eram qualquer um. E Jesus estava ali, naquela mesa, com homens notáveis. Nenhum honrou Jesus como ele merecia, mas aquela mulher, pelo Espírito que revelou, ela teve um encontro com Jesus, o honrou. E Jesus vai e deixa as coisas acontecerem, e os homens falam o seguinte: tá vendo? Se esse tal Jesus fosse profeta mesmo, ele saberia que essa mulher não presta, essa mulher não podia encostar nele, porque na cultura judaica uma mulher não poderia encostar no homem. Por quê? Primeiro, se essa mulher tivesse menstruado, ele não sabia, ela deixaria ele impuro. Essa mulher poderia ter tido situações equivocadas e deixá-lo impuro. Ele só poderia ser tocado pela esposa dele, ou pela mãe dele, ou pela irmã dele, se fosse solteira. Então é o seguinte, ele não sabe. Aí Jesus se levanta e se pronuncia, porque ele estava esperando falar do coração, aquele homem que chamou ele falar do seu coração. E ele falou: meu amigo Jairo, você me convidou para a tua casa, você não me saudou quando eu cheguei, você não me beijou, você não ungiu minha cabeça, como é feito com toda visita, porque toda visita é assim. Naquele tempo, jogava água nas sandálias, porque eles andavam as ruas com terra, então limpava a sandália, dava um beijo no rosto, ungia a cabeça com perfume, mostrando que eu estou recebendo bem a pessoa que está aí na minha casa. Ou seja, você não fez nada disso, mas essa mulher, desde quando chegou, não cansou, não parou de beijar nos meus pés,
de enxugar e de ungir. Por isso que eu falo o seguinte: existia uma parábola de duas pessoas deviam ao rei, uma devia 500 e outra devia 50, e o rei perdoou as duas, perdoaram as dívidas. E ele perguntou, Jesus perguntou para os homens sábios: quem é que vai amar mais o rei? A que foi perdoado 500 ou 50? 500, correto? Porque perdoou mais. Jesus falou: perfeito, porque a quem é mais perdoado, mais se ama. Ou seja, ela se sentia pecadora, então ela sabia que o perdão de Jesus valia isso aqui, valia o mundo todo. Mas aqueles homens ali, que eram pecadores, mas não se consideravam pecadores, não estava nem aí. A oportunidade estava na mesa. Que nós possamos entender o seguinte: quando a gente chega diante do Mestre, por baixo, humilde: Senhor, eu não presto, eu errei, eu estou em pecado, mas eu sei que Tu és Senhor, eu sei que Tu perdoa, eu sei que Tu salva, eu sei que o Senhor faz tudo. Deus, Ele na mesma hora se levanta, Ele perdoa, porque Deus precisa de um coração arrependido. Uma outra passagem para a gente poder ganhar tempo aqui para concluir. Existiu um homem que o seu último momento, é engraçado o seguinte: a pessoa vive a vida toda fazendo besteira e pensa que vai ter o seu último momento, no final eu aceito Jesus, no final a gente escuta muito isso. Às vezes não dá tempo, às vezes o inimigo vem e toma de assalto e aí não dá tempo, mas às vezes dá. E aí teve um homem que na cruz, o pecador da cruz, Jesus está sendo crucificado. Imagina, vamos olhar e vamos relembrar na nossa cabeça a cena da crucificação. Jesus na cruz do meio, um pecador da cruz da direita e um outro pecador à esquerda, todos três crucificados, todos três na mesma situação. Olha só, e a Bíblia fala que Jesus seria contado entre os pecadores, os malfeitores. Está querendo dizer a cena da crucificação. E nesse momento, aonde Jesus está sendo humilhado, tratado como um bandido, ele está quase morrendo, os homens sofrendo na cruz, o homem da cruz da esquerda, com as suas mãos também furadas, com o seu corpo dilacerado, ele olha para Jesus na cruz do meio, com muitas dores no corpo, e fala assim: você salvou muitos, salva a gente, desce daí, salva todo mundo, salva nós também, você tem poder, não falam isso de você? Ou seja, o pecador da esquerda é aquele que blasfema de Jesus, é aquele que quando está no momento ruim, quer reclamar de Jesus dos seus próprios erros, quer botar a culpa em Jesus. Ele está ali por ele não está na cruz por Jesus, não, foi os erros dele. Mas o Espírito Santo de Deus, ele equilibra tudo. Se o da esquerda estava irritado, jogando a culpa em Jesus, nos outros: eu fui preso, mas eu fui preso por isso, nunca a culpa é dele. O mal da humanidade é não assumir a responsabilidade dos seus erros. Livro de Lamentações de Jeremias fala o seguinte: do que reclama o homem, senão dos seus próprios pecados? O da direita não, o da direita também era ladrão. O da direita estava cometendo o mesmo crime que o da esquerda, eram parceiros de crime, mas o da direita estava com o coração arrependido. E o da direita com dores, com a mão furada, apanhou bastante, porque ninguém trata bandido bem, nem naquele tempo nem hoje. O Espírito Santo toca no coração, e o coração arrependido, ele tem atitudes diferentes. Mesmo na cruz, ele olha para a esquerda e fala: você está louco? Você está maluco? Nós estamos aqui porque a gente merece, a gente mereceu esse castigo, mas ele não, ele não. O que você entende por isso? Que meu Espírito Santo toca no meu coração e diz: o da direita conhecia a palavra, o da direita sabia quem estava no meio, o da direita, o Espírito Santo revelou quem era que estava ali no meio, crucificado por mim, por você e por ele também.
bandido, um homem de vida errada, sabia que Jesus tinha um reino. Se era nos sermões que Jesus falava que tinha um reino, se era nas pregações de um lado para o outro que Jesus falava que tinha um reino, sabe por quê? Muitas das vezes aquele ladrão estava lá, ó, entre um crime e outro, eu vou parar para ouvir Jesus, porque esse homem aí é bom, esse aí prega diferente, esse tem uma palavra forte, esse modifica, mas o ladrão não deu o primeiro passo, que é o quê? Eu vou me converter, eu vou mudar. Não, ele fica assim, eu vou ficar só na palavra, é gostoso ouvir Jesus falar, mas eu não vou me aproximar dele. Quem sabe, se ele tivesse tomado a decisão em um sermão de Jesus, ele não estaria na cruz ali como um bandido, mas sim, ele poderia ser mais um dos apóstolos, ex-bandido, falando da maravilhosa graça de Jesus. Mas a decisão é de cada um aqui, a decisão é minha e é sua, a vida é sua, a vida é minha, eu tenho que saber o que é melhor para a minha vida. Não adianta ganhar o mundo todo e perder a sua salvação. Então eu falo o seguinte, se tem alguém aqui, eu quero ter um encontro com Jesus, eu quero ter esse Deus, eu quero ter esse Salvador, essa palavra toma o meu coração e me dá uma alegria, me faz saltitar, me faz sair da terra, eu saio do chão, e eu preciso disso dia após dia. Não tenha vergonha de sair do seu lugar e vir aqui à frente. Rodrigo, eu estou na igreja já há algum tempo, eu sou crente convertido. Ei, lembre-se que Nicodemos também era, mas não entendeu a mensagem da revelação de Jesus. O importante não é você ficar na igreja 20, 30, 40, 1 milhão de anos. O importante é você ir para o céu, é você morar lá com ele, porque a promessa de Jesus é que teremos um lugar lá. Rodrigo, mas eu sou muito jovem, eu sou muito novo. Ei, não tem isso. Deus falou para o pé Jeremias, não diga que você é uma criança, porque eu colocarei as minhas palavras na sua boca e tu profetizarás. Então quando Deus fala com todos, de uma maneira que você entende. Eu acredito que você entendeu. Então se você quer hoje entregar a sua vida ao Senhor Jesus, vem aqui na frente. O pastor vai orar por você. Nós vamos orar por você. E a sua vida com Jesus será diferente. Como será diferente? Você não vai estar mais sozinho. Você vai ter um ajudador. Você vai ter aquele que nunca vai te abandonar. Como o Salmo 23 diz, o Senhor é meu pastor, Ele não me faltará. Eu agradeço pela oportunidade em nome do Senhor Jesus.